Oi, eu sou a Reanimada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou trazer 5 cenas incríveis, arrepiantes e impactantes das animações, né? Então vou trazer de filmes, vou trazer de séries animadas. Na verdade eram para ser 10, eu separei 10, mas eu vou ter que dividir em 2 vídeos. Porque enquanto eu fui gravando aqui, eu vou falando muito sobre as cenas, eu vou contextualizando, né? Então, acaba que fica muito longo. E aí, se eu fizer 10, vai ficar um vídeo gigantesco. E eu não vou trazer aqui por ordem de, ai, nossa, o mais incrível pro menos incrível, porque eu pessoalmente não consegui elencar. Não dá, não consigo. É muito difícil. Então eu só vou trazendo basicamente por ordem de sequência mesmo, sabe? Então eu vou começar aqui com Kung Fu Panda, mas não significa que é pior do que, por exemplo, Steven Universo, que tá um pouco mais pra frente, tá? Já dei até spoiler. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para receber sempre que eu postar vídeo novo. E vamos lá que isso aqui vai... Tá incrível, eu amo essas cenas. Vamos começar com Kung Fu Panda, como eu falei. Já deu spoiler. Com a cena do Kung Fu Panda 2, né, da sequência. E é aquela cena lá mais pro finalzinho, que ele consegue redirecionar os tiros de canhão. Todo mundo que assistiu esse filme ficou maluco nessa cena. Ficou louco, eu pelo menos, eu entrei em crise completa. Eu não consigo assistir esse filme sem me arrepiar com essa cena, porque parece que o filme, a minha sensação é que o filme ele vai construindo a história, né, pra chegar nesse momento, sabe? Pra chegar nesse momento e te dar aquele impacto, tipo, uau! Como é que pode, cara? Sabe? É incrível, sensacional. Vou deixar vocês verem um pedacinho. Eu não sei se vocês lembram, mas o filme, ele se trata, assim, muito sobre a autodescoberta do Po, né? Porque ele entra nessa crise de tipo, nossa, eu não sei qual é a minha origem, eu não conheço a minha família. E aí ele tem aquela coisa da paz interior que o Shifu vai tentando ensinar pra ele. E ele tem muita dificuldade de lidar com isso justamente por causa do passado dele que ele não entende. Então, o filme, ele vai trazendo, assim, aquela história bizarramente trágica, porque esse filme aqui é pra poucos, tá? Você tem que estar muito forte psicologicamente, senão você vai chorar loucamente nesse filme. E aí ele vai construindo ali aquela narrativa até chegar nesse momento que, poxa, ele entendeu o que foi que aconteceu com ele, ele sabe o que rolou com a família dele. E ele consegue finalmente alcançar a paz que ele estava procurando. E da forma mais louca possível, sabe? Ele demonstra isso da forma mais louca possível quando ele... Eu sempre esqueço o nome desse diabo, desse pavão. Mas o vilão, vamos dizer assim, começa a mandar atirar... Começa a mandar atirar nele, né? Com canhões e tal. E aí ele consegue simplesmente pegar o tiro, a bala, né? Pegar a bala, assim, e redirecionar para os barcos do inimigo. Gente, sério. Agora vamos voltar pro primeiro filme. Lá no primeiro filme, a gente já conhece, né? Muito bem a história do Po. Que é aquela coisa, né? Ele é um panda preguiçoso, gordo, só pensa em comida, não sei o que lá, pipipipopopó. E todo mundo tem muito preconceito com ele em relação a isso. Tipo, como assim? Ele é o dragão guerreiro? Não faz sentido. Ele nem sabe lutar. E o filme todo gira em torno disso, né? Meio que dessa desconstrução, vamos dizer assim. E aí, chega no final, né? Porque
É aquela coisa, nossa, os filmes de Kung Fu Panda, os dois primeiros, são obras-primas, assim, maravilhoso. E aí o filme vai se construindo, né, com essa narrativa, alimentando o final. Quando ele vai enfrentar o Tai Lung, e tipo assim, o Tai Lung, ele é aquela força devastadora, né? Chega o momento do Po enfrentar ele. E aí aquela coisa, né? Uma luta muito engraçada, muito divertida. O Po luta do jeito dele, né? Que ele usa a gordura dele a favor dele na luta. Fica engraçado. E aí ele encerra a luta com o golpe do dedo Uchi. Eu acho que é uma das cenas mais... Poxa, sério. Tipo, ele se superou, ele conseguiu lutar com as armas que ele tinha. E ele conseguiu ser o melhor guerreiro da região, da vila, né? Porque tem melhores em outros lugares, né? Mas o que queriam, o que foi treinado para ser o dragão guerreiro, ele consegue simplesmente acabar com ele. Mandar ele pro mundo espiritual, literalmente. Agora vamos para outro filme da DreamWorks, que é mais recente. Provavelmente vocês assistiram o filme do Gato de Botas, né? O 2, no caso. Já começa que esse filme é uma obra de arte, né? Fizeram nesse estilo novo, né? Que as produtoras estão investindo agora para as animações. E ficou lindo, ficou, meu Deus, maravilhoso. E o lobo, ele é, assim, bizarro. Eu acho que ele é o ponto alto do filme, assim. Pra mim, eu acho que ele é um dos melhores personagens. Talvez o melhor desse filme. Eu gostei muito do lobo. E não é só porque ele é dublado pelo Wagner Moura, não. Meu conterrâneo da Bahia, não é só por isso. É porque o personagem ele é aterrorizante, pô. Ele chega com aquele assovio dele, assim, e a pessoa fica arrepiada. Então eu gostei muito disso. E aí a cena que ele é apresentado, cara, sério, é bizarro. Sei lá, velho. Tipo, ele é muito forte, ele é muito poderoso, ele é muito... porque eu tô tentando não usar palavrão, né? Porque como é um conteúdo de animação, pode cair criança aqui, eu não quero falar palavrão. Mas ele é muito incrível, vamos dizer assim. Ele é muito incrível. E o jeito que ele deixa o gato totalmente aterrorizado, sabe? Com aquele assovio dele, com as habilidades de luta dele. Nossa, bicho. Coitado do gato, saiu desesperado de lá. Sabe? O gato que é super corajoso. Não tá nem aí pra nada. Tanca qualquer um. Não tancou a morte. Né? Não tancou. Agora vamos sair totalmente. Né? Vamos sair da DreamWorks. Vamos pra Disney. Mais especificamente para a Pixar. Pro primeiro filme. Eu acho que foi o primeiro filme de princesa, né? Que a Pixar fez. E eu acho que é o único também. A única princesa da Pixar, oficialmente, assim, tipo, acho que é a Merida. Porque muita gente acha que ela tipo assim, ela virou meio que uma das princesas da Disney, porque a Pixar é da Disney, mas o filme é da Pixar, né? O Valente é Pixar. E aí, o que é que acontece? Eu não sei se vocês se lembram, ou se vocês eram nascidos naquela época. Esse filme é bem antigo, né? Esse filme não é recente, eu vou até pesquisar aqui rapidinho. É um filme de 2012. Eu tinha 11 anos quando esse filme foi lançado. Então, assim... tem 13 anos. Tá? Tem 13 anos que o filme foi lançado. Então, pode ter gente aqui me assistindo que, né, não, às vezes não assistiu, não era nascido na época, ou então era muito criança, era muito novinho e meio que não acompanhou na época, né,
a repercussão do filme. E eu lembro muito porque eu sempre fui muito fãzoca, né, da Disney, da Pixar, etc. E eu acho que naquela época... Não é nem que eu tava na internet, mas o próprio canal da Disney, Disney Channel, repercutia muito. Se eu não me engano, eu acho que eles repercutiam muito essa cena. Que é a cena do arco e flecha. É logo no início do filme, não precisa andar muito no filme pra ver essa cena. É uma cena que, tipo assim, vamos lá. A Mérida, ela tem que se casar. Ela precisa se casar. E aí, ela vai se casar com um dos filhos dos... Sei o nome, não sei a palavra certa. Comandantes. Eu vou usar comandantes, mas não é bem isso. Ela precisa casar com um dos filhos dos comandantes das terras vizinhas, vamos dizer assim. Pra isso, ela vai... Tipo assim, tem meio que um ritual, assim, em que ela escolhe um esporte específico. E eles vão ter que mostrar a proficiência deles nesse esporte. E aí, quem se sair melhor, consegue a mão dela. Ela escolheu arco e flecha, sendo que ela atira com arco e flecha desde que era criança. Então, os caras vão lá, atiram e tal. Se eu não me engano, são 4 homens. Eles atiram, um acerta, consegue acertar no meio por... Meu Deus, a maior cagada da vida dele, totalmente sem querer. Ele consegue acertar no meio. E aí, daqui a pouco, quando pensa que não, cadê Mérida? Mérida, pois bem, saiu, botou um capuz na cabeça, pegou o arquinho dela e foi atirando em cada alvo, no alvo de cada um deles. E aí chega a cena que, assim, foi muito repercutida. Que é a cena em que esse cara, o alvo que esse cara conseguiu acertar no meio, ela atirou a flecha e simplesmente partiu a flecha dele no meio. Tipo assim... Nossa, eu lembro na época, meu Deus, foi um negócio assim... ela é muito incrível! Sabe, tipo, foi uma coisa assim muito grande na época. Porque, pô, é pra ser uma cena impactante, assim, tipo, nossa, pra mostrar o quanto que ela o que ela consegue fazer, sabe? O tanto que ela é habilidosa. E aí, poxa, é um negócio assim que, nossa, toda hora passava isso na Disney Channel. Mesmo depois, né? Porque eu acho que na época eu ainda não tinha TV a cabo aqui em casa. Só foi ter depois. Mas eu lembro que... Eu acho, né? Não lembro direito. Mas o que eu lembro é de o próprio canal, né? Da Disney Channel, que inclusive eu acho que já nem existe mais aqui no Brasil. Infelizmente. Acho que encerrou esse ano, alguma coisa assim. Mas enfim. Depois eu falo sobre isso. E aí, no próprio canal, eles sempre repercutiam essa cena. Eu lembro que eles tinha um comercial que era uma mulher vestida de Mérida, uma mulher real, assim, vestida de Mérida, aprendendo arco e flecha, algo assim, sabe? Tipo, eles faziam essas coisas e aproveitaram bastante dessa cena. Então, foi uma coisa, assim, realmente gigantesca na época. E ainda né? É porque agora já saturou um pouco. Eu me sinto saturada, né? Porque eu estava vivendo no momento naquela época, né? Então, eu já me sinto saturada, mas é incrível. Não deixa de ser maravilhoso. Isso é uma cena maravilhosa e arrepiante. Agora, saindo da Disney, vamos para Cartoon Network com Steven Universo. Eu trouxe 2 cenas de Steven Universo. E essa aqui em específico foi a cena que me fez querer fazer esse vídeo. Que é um momento em que a Lápis Lazuli,
né? Eu já comentei sobre ela aqui no canal num vídeo de vilões. Falei sobre ela porque ela fez um pouco parte ali da história da Jasper na série, né? Então, comentei um pouquinho. E aí, o que acontece? Qual o contexto? Vamos lá. A Ruby e a Safira, que são as gems que, quando fundidas, formam a Garnet, elas finalmente estavam se casando ali, né? Normalmente, como se... Mas, tipo assim, elas resolveram se casar, né? Como elas não são da Terra, então, tipo assim, não existe isso, sabe? Pra elas não existia isso, mas aqui na Terra existe. E aí eu acho que, se eu não me engano, o Steven incentivou, organizou o casamento, alguma coisa assim. Estavam num momento, passando por um momento, nossa, muito complicado. Aí fizeram um casamento. E aí chega, assim que termina o casamento, chega a Diamante Azul. E assim, se você nunca assistiu, as diamantes são simplesmente gigantescas, literalmente. Elas são imensas. E elas usam naves que são maiores ainda. E aí ela chega do nada, com a nave dela assim atrás, grandona, falando sobre a Diamante Rosa. Ela achava injusto que as responsáveis por destroçar a Diamante Rosa estavam ali na Terra, que era o... Era pra ser ali meio que tipo assim, a fábrica dela. Tipo, era o primeiro planeta dela, vamos dizer assim, tá? Era como se fosse o planeta dela, foi o primeiro dela. E aí, ela achava, tipo assim, absurdo, sabe? As pessoas, né, que destroçaram a Diamante Rosa, está usando o planeta dela pra viver nele, sabe? Aí ela chegou lá fazendo esse discurso, não sei o que, ela lançou ali o poder dela, que ela tem um poder de fazer as pessoas em volta, as pessoas, gems, etc., sentirem a dor dela, né? E aí ela joga assim de uma forma muito forte, todo mundo cai se acabando de chorar, e chega a Lápis. Meu Deus, a Lápis. Aí do nada chega a Lápis vindo de cima, porque ela tava na lua. Enfim, a Lápis, em momentos, os momentinhos dela de crise, ela foge, ela some, ela faz isso mesmo. Mas ela sempre volta. E aí ela voltou assim com o celeiro, eles tinham um celeiro. Ela voltou assim segurando o celeiro na cabeça, né? Com uma bolha assim de água. Jogou na Diamante Azul. A Diamante Azul leva um tempinho pra se recompor, pra levantar. E aí, quando ela volta, ela fala, nossa, mas mais uma lápis lazuli, porque a lápis, as lápis, né, a gem lápis, é meio que, tipo assim, meio que de alto escalão, sabe? Ela é bem poderosa. Ela lançou uma crítica, né, pela lápis estar se voltando contra ela. E volta com aquele ataque. Pra fazer todo mundo ficar triste e desmoronar. Só que... Ai, eu fico toda arrepiada. Ai, meu Deus, Lápis, eu te amo. E aí, a Lápis, ela para assim, grandona, entendeu? Ela desse tamanho, 1,5 m. Mas eu vou peitar. E ela peita mesmo. Só escorre uma lágrimazinha assim. E ela fala... Já me senti pior antes. Gigante. Como é que pode? Como pode? Meu Deus, como pode? E realmente, putz, quando você vê a história da Lápis, meu Deus. Meu Deus, o que é luto perto de tudo que essa criatura passou, sabe? Tipo assim, coisas horríveis apenas. Eu lembro, é muito impactante pra mim, porque eu assisti, eu acompanhei a série toda bonitinha. E quando isso acontece, é um momento assim de tipo... Eu já tava ansiosa, você já fica ansioso por causa do casamento. Depois você fica ansioso porque chega Diamante Azul. Tipo, meu Deus, finalmente um confronto entre uma diamante e as Crystal Gems.
E aí dá aquela ansiedade. E aí chega a lápis e você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ela tanca o ataque da Diamante. Nossa, bicho, sério. Ai, ai. É incrível. Eu amo, meu Deus, eu amo essa cena. Maravilhoso. Mas vamos seguir, senão eu vou ficar aqui falando disso. Chegamos na última temporada, né? Nos dos últimos episódios ali. Chegando lá pros últimos episódios da última temporada. O que acontece? Agora, é um spoiler muito grande que eu vou dar. Então, se você pretende assistir a série, ou se você tá assistindo, pula esse momento aqui, tá? Porque é um spoiler gigantesco. Muito grande mesmo. Foi a coisa assim, que mais chocou absolutamente todo mundo que era fã, né? Na época. Então, vamos lá. O que acontece? O Steven, ele é filho da Rose Quartz. E aí, eventualmente, descobre-se, né? O Steven descobre que, na verdade, a Rose era o tempo todo a Diamante Rosa. E ela nunca foi destroçada. Ela apenas, tipo, mudou a forma dela. E fugiu. Ela não queria mais ser uma diamante. Fugiu ali. E se escondeu na Terra como Rose Quartz. Forjou o próprio... meio que a própria morte, assim. Por assim dizer, né? Então todo mundo ficou acreditando que a Diamante Rosa não existia mais, né? Mas na verdade sempre foi a Rose. E no momento em que a Rose tem o Steven, a gem dela, no caso, o diamante dela, passa pro Steven. E fica no umbigo dele. Então ele vira meio gem e meio humano, né? Ele vira basicamente um humano com uma gem. Aí rola todo um questionamento. Tipo, nossa, e se tirar a gem dele? A Diamante Rosa vai voltar, sabe? As diamantes, né? Elas acham que é tipo... Nossa, é a Rosa fazendo graça, é a Rosa assumindo outro corpo, outra personalidade, como ela já fez com a Rose, né? Ela mudou totalmente e se fingiu, ela praticou falsidade ideológica. Então, elas ficam achando que se tirar o diamante dele, a Rosa vai voltar, né? E o Steven, ele tem muito uma questão com isso. Ele fica tipo, nossa, então eu sou minha mãe, sabe? Eu sou uma parte dela vive em mim. Eu só sou assim porque eu tenho a gem dela, sabe? Será que eu sou eu mesmo? Tem uma coisa assim, tem um questionamento sobre quem ele é de verdade. Acontece, né, nesses últimos episódios aí, um desses últimos, um momento em que a Diamante Branco tira a gem dele. Quando ela tira, ele fica sem força. Claramente ele não conseguiria sobreviver sem o diamante, né? Sem a gem dele. E aí, quando ela tira, o diamante começa a flutuar. E aí aparece a forma da Diamante Rosa, depois da Rose Quartz. E aí, por fim, Steven Universo. E é quem ele é. E é, tipo assim, a Rose não existe. A Diamante Rosa não existe mais. Tipo, ela realmente se foi, de certa forma. Ela se foi. Porque ela, tipo assim, ela se foi pra dar vida ao Steven. Basicamente isso. Então, mesmo que a Jean originalmente seja da Diamante Rosa, não é mais ela. Não é mais parte dela. Há muito tempo, sabe? Então, quando sai... Nossa, sério, eu fiquei arrepiada. Eu chorei e eu choro todas as vezes que eu assisto essa cena. E, assim, eu tenho muita vontade de fazer uma tatuagem dessa cena, que é muito lindo, cara. É muito lindo, eu acho que eu vou chorar. É muito lindo. E é muito incrível, é muito arrepiante também. Porque, tipo assim, a Jen se forma ali, a imagem do Steven. E aí, tipo, ele é muito forte. A Diamante Rosa,
grita com ele, joga raio nele. E ele tanca tudo. Ele tanca todos os ataques dela, sabe? Tipo, não importa, minha filha. Tem uma hora que ele grita com ela, que ele grita, tipo assim... Ela se foi! Oh, meu Deus, essa cena. Cara, essa cena é sensacional, velho. Poxa, quando você acompanha tudo, cara, e chega nesse momento, é o ápice do ápice, sabe? E aí, depois de tancar, de humilhar a Diamante Branco, ele vai, se abraça com o coitadinho do Steven, né? O corpo, que tá lá sofrendo. E eles se fundem novamente, a Jean dele volta pro corpo dele. E é um momento tão lindo, sério. É um momento lindo, assim, de tipo... de se reconhecer, sabe? Eu acho que pela primeira vez ele conseguiu ver que ele é ele mesmo. Que ele nunca foi a mãe dele, sabe? Que ele nunca foi um pedaço da mãe dele. Ele é ele e acabou. Simplesmente isso, sabe? Ela não existe mais. Ele só tem dela a Jem. Só. É incrível, é emocionante. Ai, é pra chorar, é pra gritar, é pra surtar, é pra desmaiar, é pra passar mal. Maravilhoso. Uma das melhores cenas. Sem sombra de dúvidas. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam dessas cenas. Se vocês assistiram essas cenas, se vocês tiveram o mesmo impacto que eu tive. Como é que foi a experiência de vocês? Deixa o like também, que me ajuda demais. E se inscreve no canal se esse tipo de conteúdo te agrada. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.